pra mim, eu amo muito ele, não de coração, porque o coração onde ele para, e sim pela alma, porque ela é eterna. Eu fiz isso daqui porque eu acho... não sei, mas... Não dá nem pra explicar. não dá pra explicar. É muito amor. Sim. Rapaz. Bando de loucos, boa noite. Terça-feira, dia 20 de fevereiro, falei certo? Hoje você não errou, Diego. Hoje eu não errei. Dia 20 de fevereiro, 2 dias, 48 horas praticamente pós-derby. E a gente começou com o vídeo da Bia, que foi a nossa torcedora que estava em Ribeirão Preto no último jogo, Botafogo e Corinthians, e foi hostilizada pela torcida do Botafogo. E aí teve essa reportagem do GE com ela. E me lembrou de um negócio que ela falou ali, né? Inclusive foi uma discussão, uma coisa que a gente ficou zoando aqui na semana passada. Não, era falta de conhecimento nosso, a gente não sabia o que era. Não, mas minha também. E você mandou um anímico. Não, mas minha também, por isso que eu trouxe. Porque aí, depois do podcast, eu falei, cara, será que eu falei o significado certo ou será que eu falei merda no negócio? E de fato, uma parte estava certa, né? Que de fato, o ânimo vem de anímico e tal, tá tudo certo a relação de uma da outra. Mas quando eu fui ver a definição mesmo, tá aqui, ó. Anímico, relativo ou a própria alma. Próprio da alma. Próprio da alma. Então, cara, acho que foi até melhor colocado. E quando a Bia falou, cara, e tem tudo a ver com o que foi o derby, nós vamos começar falando disso. E aí, só uma coisa que é muito legal, né? Essa frase, eu não sei se é do Dr. Osmar, mas é muito atribuída a ele, né? A frase que ela falou que ele é corintiano de alma, porque a alma é eterna e o coração um dia não é de coração, porque o coração um dia para de bater. E aí eu tava lendo alguma coisa depois que ela falou, a menininha nasceu em 2015, o Dr. Osmar morreu em 2014. Se foi passado de pai para filho, do pai dela, se ela leu, cara, foda-se, mas é muito legal esse tipo de coisa se perpetuar. Mas ela nessa idade ter essa postura é impressionante. Legal, não, o que ela fez ali foi sensacional. Era o que a gente queria dos jogadores e acho que foi um pouco do que a gente viu. E vamos começar falando do derby, que por esse ângulo. Antes do derby, nós temos a presença especial. É ilustre. Tá aqui, ó, o quarto mosqueteiro. Luiz Alberto. Luiz Beto, é o cara. Vai, Corinthians! Bem-vindo, Luiz. Obrigado, gente. Muito feliz de estar aqui com meus amigos, discutindo um pouco aqui de uma forma bem formal. Arquibancada do nosso futebol. Finalmente consegui estar junto com vocês. Conhecido como a quarta força dessa mesa. Mas estamos aí, gente. É o cara que no grupo ele está sempre xingando a gente, sempre cornetando, mas de vez em quando ele entra com toques precisos, mas muito pouco, né? O grupo de WhatsApp que originou esse troço todo somos nós 4. Sim. Enquete rápida, quem é o mais malo? O Luiz, todo mundo concorda? Sim. Então, mas eles cornetam o time, eu tive que ir na casa dele buscar ele hoje. Então é tipo isso. Não, tem que ir na casa dele buscar e pagar o jantar depois, que senão ele não vem. E aí o momento cultura do podcast Três Mosqueteiros. Os Três Mosqueteiros, na verdade, eram 4, né? Então, originalmente, quando a gente pensou no nome, é por causa disso. O Luiz está aqui com a gente hoje, e hoje ele conseguiu. E a gente também tem a intenção de trazer outros convidados, outros corintianos ilustres. E o legal é que todos combinaram o look. Né, tá na moda falar look, então combinaram o look e eu não, então é isso aí, tá bem legal. Beleza, então Luizão, bem-vindo, porra, bom demais estar aqui, a gente já fala no grupo, mas você tava ausente dos nossos encontros, mais que nunca sinta-se em casa. Antes da gente falar do jogo em si, cara, queria colocar pra gente falar do que foi o êxtase daquele final de jogo ali. Acho que fazia tempo que a gente, como corintiano, não sentia uma parada desse tipo. Acho que tivemos ano passado, o jogo contra o Galo ali, né? Que foi um negócio especial, eliminação na Copa do Brasil. Mas, cara, contra os suínos, do jeito que foi, enfim, deixo pra vocês falarem. Mas depois que o Roger Guedes saiu, a gente não teve mais, né? Nada. Não. Sim, teve um marco ali, o Roger Guedes, a gente conseguiu até ganhar do São Paulo aquele jogo. Ele saiu, foi tipo... Pra baixo. Teve algum jogo que a gente ficou... Não teve, né? E o jeito que a gente tava, não só no campeonato, o jeito que a gente acabou o ano, o jeito que a gente começou o ano, e ter uma virada dessa, ter um empate desse, não dá pra comparar com o Galo. Não dá pra comparar. No clássico, faz no muito jogo mais tempo que a gente importante, não sente isso. Acho que esse é o ponto. E eu tava na casa de um amigo palmeirense assistindo o jogo. Mas por que você faz isso com você?
Porque eu sou pau mandado, minha esposa foi lá. E aí eu fui assistir o jogo lá. E 1-0, 2-0. E o cara sorridente, já, aí pediu uma pizza. Calabresa. Cara, pelo menos vou comer uma pizza aqui, né? Ficar de boa. E aí quando eu sentei, cara, na hora que eu sentei, o gol do Corinthians. E aí passou mais um pouquinho, na hora que saiu o segundo gol, levantei, falei, aqui é Corinthians. Mas, cara, na casa do cara. Meu cara é parceiro. Não vou falar o nome, mas ele é parceiro. Mas fazia tempo, cara, que a gente não tinha esse sentimento, né, cara? E ali, a gente tá falando da emoção, né? Resgata o que é ser Corinthians. A gente não vai conseguir explicar isso nunca para outro torcedor. Nunca. O que aconteceu ali não dá para explicar, é um negócio que só reforça cada vez mais. E aí, de novo, né? Você não vira corintiano, você nasce. Aí logo depois minha sobrinha me liga, 12 anos de idade, com a voz já rouca, e ela já grita, aqui é Corinthians, é até o final, que não sei o quê. E você fala, cara, 12 anos já tem o espírito, não nasce corintiano, não tem. Então o que aconteceu domingo, cara, é muito louco, mas a gente voltou para um jogo esse ano de uma maneira que dá uma força, uma energia, que eu venho falando da sorte, né, que tá mudando. Eu lembrei muito do que você disse na semana passada, de que alguma coisa virou, a gente falou, porra, mas é energia, é aquela mística, é um negócio que dá certo, é uma bola que, puta, bate e entra, e, cara, a hora que baixou um pouco a bola, né, não foi na hora, mas a hora que baixou um pouco da poeira no domingo, eu lembrei muito do que você disse, cara, um pouco desse... Mas eu preciso confessar uma coisa, eu tô na fase mais pé frio da história, cara. Meu, o cara mais pé frio não convide pra assistir jogo. Eu fui assistir o Mundial no Japão, eu assisti a final da Libertadores ao vivo no estádio Pacaembu. E fui pé quente. Acho que depois do jogo contra o Bahia, aquele 5-1, cara, eu ligo a televisão... Cara, você fala muito, marcou pra você esse jogo, né, meu? Você só muito, fala isso, muito. Cara, foi o jogo mais trágico da minha vida em estádio. E levou os dois E filhos. levei meus 2 filhos, cara. Que foda. Levei meus 2 filhos, esse jogo pra mim foi, cara, assim, no estádio nunca, eu vou no estádio desde 87. Eu lembro o primeiro jogo que eu fui no Pacaembu com meu pai, que eu entrei no campo com o Edson, lateral direito. Edson, tem a foto, eu no estádio entrando no campo, meu pai era amigo do João Bosco Tureta, que era um repórter, e eu entrei no campo, cara, no Pacaembu, o Corinthians ganhou do Guarani. Eu lembro desse jogo muito marcante na minha vida, talvez eu tenha até ido em outro, mas esse foi o jogo que marcou minha vida, Corinthians e Guarani no Pacaembu. E aí, cara, desde esse jogo eu vou no estádio, eu nunca passei. Eu fui na eliminação contra o Palmeiras da Libertadores. Cara, nunca passei Sofrido, um né? desgosto tão grande de ver aquele jogo do 5-1 pro Bahia. Acho que foi o jogo que mais me marcou realmente. E aí, falando do assunto, todo jogo eu ligo a televisão é gol do adversário. Eu brinco com eles no grupo. Esse jogo eu desliguei a televisão, tava com minha filha em casa. A gente no grupo. Aí ela falou, eu quero ir embora, tal, porque ela ia pra casa da mãe. Eu falei, tá bom, vamos. Meu, entrei no carro, parei na porta da casa dela, quando eu tava entrando, gol do Corinthians. Aí eu falei, cara, não vou ligar, não vou ver, não fiz nada. Fiz tudo que eu tinha pra fazer, tô saindo, gritaria, tal, liguei o celular 2-2, eu falei, cara, não vou ligar. Imagina se eu ligo a TV e entra aquela bola do Ranieri. Eu nunca mais vejo um jogo. Se eu ligo a TV no 2-2 do Garro e o Ranieri e aquela bola passa, eu nunca mais vejo, perdemos um corintiano. É isso, Cebola. Faz 3 jogos que a sua fase ruim acabou, cara. Acabou? Próximo jogo que você pode ligar. Não, eu desliguei a TV. Acabou, mas acabou, pode ligar. Quando eu tava assistindo, confia. Tava 2-0 pro Palmeiras, assistindo. Pode ligar. Não, mas o do Botafogo também, tava 1-0, você ligou e empatou 1-1, não foi? Não, mas aí você continuou. Mas começou contra o Vasco na antepenúltima rodada do Brasileiro. É verdade. Eu liguei a TV contra o Vasco, cruzamento na área e foi o gol. Aí eu já falei no grupo, começou, tá uma fase, tá terrível isso. Agora, ó, 2 coisas que eu queria, inclusive, pegar da tua fala, assim, né? E até voltando pra brincadeira que a gente fez com o Anímico e tudo mais. Você fala, tava na eliminação com o Palmeiras na Libertadores. Na dos pênaltis. Na dos pênaltis e tal. Acho que todo mundo já teve, frustrações no campo. A diferença dessas frustrações para aquele jogo do Bahia é que não tinha alma. É isso. Porra. É isso, exatamente. Era um bando de filha da puta com a nossa camiseta sem correr em campo dentro da arena. Não dá, A diferença é essa. Você pode perder o jogo que for, mas entendeu? Se tiver o time correndo e atitude, sujando a bunda, é isso. Você fala, cara, valeu a pena, Corinthians. Agora, você vê o time andando em campo, aquela sensação... É isso. Então, é nojento. E a comemoração do gol, do segundo gol, um cara que chegou na quinta-feira no clube...
jogou, que foi o Pedro Henrique, você vê a comemoração do O cara berrando. Você vê que o grupo tá de novo com alma. O cara tá 3 dias e já pegou o espírito do negócio. Todas Então as informações que vieram lá do Cuiabá, de pessoas próximas lá do Corinthians, que me falaram que o principal fator, tiveram 2 fatores. O principal fator de trazerem o português foi grupo. Diz que ele é um cara muito de grupo, muito de grupo. E os caras deviam ter detectado que o Mano tava sem grupo nenhum. Que a gente falava que, cara, a gente achava... Não era bom de vestiário. Não era bom de vestiário. E entrou um cara bom de grupo. Mas depois a gente vai falar da parte vamos tática falar e tal, mas do assim, jogo. o grupo, Mas... você percebe que o time mudou de ânimo. E a história do gol do Garro, o Ranieri contou, vocês viram ou não? Sim, é muito louco. A gente fala disso aí, mas é muito louco. Muito legal. Eu menti pro Ranieri. O Ranieri falou, ele mentiu pra mim, o cara é louco. Mas depois ele fala, eu menti pra ele. E ele falou, e o moleque tem personalidade, né? Pra cacete. Não, pra bater. E só um outro negócio que ficou na minha cabeça depois do que aconteceu no domingo, a gente sempre fala que o ROI, né, o retorno de ser torcedor de futebol fanático como nós somos, e acho que das outras torcidas também, mas ele é negativo. Porque você tem muito menos momentos de grande alegria versus o das frustrações ou da coisa, ou daquela média. Só né? um parênteses, por isso que a alegria vale tanto. Se tivesse mais momentos de alegria, ela valeria menos. Exatamente. Então dá pra entrar nesse aspecto emocional. Mas aí uma vez falando disso com outros torcedores e tal, eu falo, então então vocês estão fodidos, né? Porque não sei quanto tempo vocês não ganham título nacional. Só que pra gente é isso, não é ganhar título que traz o ROI. São vitórias que não foram nem vitórias. Ó, você falou virada, eu falei vitória, porque o sentimento é esse. O Abel falou sentimento de derrota. Do jogo de domingo, cara, que o negócio é um êxtase. Muito foda, cara. O que eu gritava no meu apartamento, acho que o zelador, que é o Elielson, não sei se você vai ver, mas enfim, o Elielson que te xingou lá, que encheu o seu saco, e que me provoca, ele já tinha mandado o WhatsApp. E aí? Quando tava 2x0. Cara, eu mandei áudio, xinguei, cara, e a torcida gritando olé, 2x0. 2x0 gritando olé, cara. No estádio mandando olé. Gritando olé. A gente vai falar de torcida agora ou depois? Só pra saber a ordem. Não, agora. Cara, eu vou contar rapidinho. Pode falar agora. Rapidinho o seguinte. Meu pai sempre falava, meu pai era o maior corintiano que eu conheci disparado. E eu já te falei, né? Eu posso fazer um parênteses? Por favor. Sou muito grato ao pai do Cebola, o seu Vladimir. Foi o primeiro cara que me levou no Parque São Jorge. Eu lembro certinho. Eu não sabia disso. Foi o primeiro cara que levou no Parque São Jorge. Meu pai era corintiano, mas num nível assim... Era. Eu sou 1% do que ele era de corintiano. Às vezes tava jogando lá Corinthians e não sei quem, não era nem jogo válido pro campeonato nenhum, antigamente tinha mais disso. O aspirante. E ele tava assistindo. Era o Corinthians jogando, ele assistindo, falava, pai, não, tal. Então, o nível de torcedor dele nem dá pra falar. E é legal que a molecada do Marajoara, eu conheço o Joel desde os 7 anos de idade. Desde 85, cara. 85 eu tinha 9. Desde 85 a gente é amigo. E aí, cara, meu pai pegava os moleques e levava pro Parque São Jorge. Muito legal. Levava em jogo. Cara, meu pai ele conhecia os caras lá, então isso é uma história muito legal. E meu pai sempre falava do Corinthians. Tal. E eu juro por Deus, cara, eu ia no estádio, tudo, acompanhava bastante, muito. Fiquei muito fanático, fui até Ribeirão Preto assistir Corinthians e Palmeiras. Fui até Ribeirão. 95, o gol do Marcelinho. Tava lá em Ribeirão. Aí, cara, mas eu sempre achei meu pai super valorizava a torcida. Sempre achei. No fundo eu falava, é corintiano, né? Sim, tá puxando a sardinha. Aí ele contava da invasão de 77. Ele passou o período de 54, 77, corintiano, cara. Sim. Eu não aguentaria isso. Ele aguentou. E cada vez a torcida crescendo. Eu nasci em 76 e ele em 77 foi campeão, saiu da fila. Mas a história é a seguinte, ele falava isso, eu falava, tá super valorizando. Até que eu fui pro Japão. 2012, Mundial. Eu fui pro Japão, cara. Quando eu fui pro Mundial, quando eu cheguei no aeroporto, cara, quando eu entrei naquele aeroporto, eu falei, isso não é real. Não é real. E olha que eu já tinha ido no estádio muito, cara, e visto muita coisa, inclusive a Libertadores, todos os brasileiros. Cara, eu falei, isso não é real. Não é real. Era o estádio, o aeroporto inteiro tomado de corintiano. Aí eu falei, cara, era uma multidão de corintiano. Aí começamos a pegar as escalas, eu acho que eu fiz Detroit, não lembro. Cheguei lá, cara, era um mar de corintiano. Todos os portões de Guarulhos aqui, tipo, portão pra todas as conexões pro Japão, só tinha corintiano. Aí lá nos Estados Unidos, só tinha corintiano. Aí eu cheguei no Japão, cara, só tinha corintiano. Isso não tá falando, ninguém me contou isso. No primeiro jogo, eu preciso pegar a capacidade do estádio. Mas era 70% de corintiano.
Você via. E na final eu guardei 73 mil Pessoas. pagantes, estavam no estádio. Dentro do estádio, no mínimo, tinha 40, 45 mil corintianos dentro do estádio no Japão. Vocês têm noção do que é isso, cara? Você andava pelas ruas de Tóquio, você andava pelas ruas de... Ninguém me contou isso. Você entrava no trem-bala, vai Corinthians, vai Corinthians, vai Corinthians, vai Corinthians. Eu falava, cara, não é possível que eu tô indo no Japão. E do que você viu de vídeo, o que você achou da torcida deles no domingo? Cara, não, e tem torcida que foi pros mundiais, a grande torcida foram 5 mil. Acho que foi a do último do Flamengo, acho que foram 10 mil. 10, 12 mil, e falando parece. 50 mil do Corinthians. Olha a diferença. Né? É muito claro quem é a maior torcida do país, né? É muito claro. Não, e o nível de fanatismo. Acho que o Flamengo é a maior torcida do segundo time. Do segundo time. Do segundo time de todo mundo, né? Sim, não, lá Norte, Nordeste, Nordeste, um pouquinho do Sul também. Time, E aí existe uma Mas- história o porquê disso, né? sim, Porque na época, Porque a senão a TV TV, passava o Campeonato Carioca nessas regiões, né? E o cara tinha um segundo time que eram os times cariocas. Mas pegando- torcida por torcida, a maior é a do Cara, Corinthians, do mundo. E igual a do Corinthians não Não existe tem. no O mundo. Milton Neves. Não existe. O a Milton Neves, a né, gente, que é só esse corneteiro. ponto rapidinho, ô, Joel. A gente pegou aquele vídeo que seria legal a gente, em algum momento ali, em outras edições, mostrar aquele vídeo pra ver a diferença da torcida do Corinthians quando toma um gol e o resto do mundo das torcidas. É muito discrepante. É uma coisa que não existe em lugar nenhum. E você falou bem, você falou bem no grupo, você falou, cara, eu pensei a mesma coisa, acabei não falando, a torcida dele estava quieta. Quieta. Não só depois do Silenciou. gol. Não só depois do gol, Não, até saiu antes. reclamando, Você via o saiu jogo assim, reclamando, não, antes perdemos. do jogo, mas antes do empate, Do empate, você via que 1 a não é uma 0, torcida isso. amassando. E aí eles tomam o gol e fica mudo. Não, com 2-0, a única coisa que eles Olé, fizeram, olé. gritaram olé muito antes, mas não fizeram do aquela- estádio ali aquele é. caldeirão pra pressionar e nada, cara. Tanto é que a gente foi arranjar espírito ali como time pra fazer Esse o olé, gol. esse olé é torcida do Brasil, né? Torcida de seleção, né? Não tem o que Não, é gritar, o olé, canto olé. dele é Palmeiras. Eles fazem só isso, cara. Não Mas, tem- mas voltando, falando ridículo. sobre torcida, o Milton Neves, a gente sabe aqui, Santista, Galo e Santista, né, que ele é, E anticorintiano. e Coronel, acho que é mais pra like É, também, mas né? é mais Mas Mas ele pra é, ganhar. ele é anticorintiano e depois ele é santista. É. Ele fez da carreira não dele sei o se vocês Corinthians. viram, falar mal do ele dá uma Corinthians. entrevista falando que o futebol paulista sem o Corinthians não é futebol paulista, que só tem clássico quando tem Corinthians. Uhum. Ah, o Santos e São Paulo não é clássico, só é clássico quando tem Corinthians. E os outros times devem muito ao Corinthians. Porque ele falou, cara, é uma torcida que não tem. Aí eu vi o Abel Braga, Braga, que era... Abel Neto. Não, do SPN? o treinador. É Abel Braga? É isso. No Palmeiras, Abel Braga. Não, o Abel, O Abel que era Braga, que era Braga. Braga. É. Ele Inter. falou, cara, é uma torcida que é impressionante. Sim. Toma gol, os caras gritam a favor do Corinthians. Tem vários desses, né? Tem. Vários O falando Romário fala, Romário, todo mundo fala. E o grande ponto, eu vi um torcedor corintiano falou um negócio que é verdade. A torcida do Corinthians não critica jogador nos 90 minutos. Você tá lá pra apoiar. Quando alguém começa a vaiar, tem alguém do lado que falou, cara, não é a hora. Nos 90 você grita. Nos 90 você apoia. Não critica e também não endeusa jogador durante o jogo. Sim, também. É Corinthians. É Corinthians. Não é o É o time. Alberto, não é o Neto, não é o Marcelinho. É Corinthians. É importante falar. Bom, não dava pra gente começar a falar do jogo, falar do derby, sem falar do que foi a emoção do que Acho a gente que só viveu, pra encerrar né? isso, eu acho assim, a expectativa do que isso vai trazer, né? Porque a gente teve aquele jogo 2017, que foi o gol do jogo, Que a gente colocou aqui no encerramento que do... foi aquela virada de ânimo, de aquela chave virada da ali. quarta força, que é o que você falou hoje da quarta força. Aquele foi a virada. Tem vários exemplos desse, minha memória não é boa, a memória do... Lembrei, termina, mas eu vou falar. Eu fiz uma Você fez. média previsão. Você fez. Eu falei que ia ser 1x0 gol do Garro. Você falou, Mas você falou. ele fez o E gol. você falou que era no gol da esquerda ainda. Falei. Eu falei, mas É, você já viu? gol Você da falou, vai ser esquerda. de fora da área. Eu falei, mas você já viu? Falei isso. Mas que gol? Ele falou, não, da esquerda na câmera do gol da Só esquerda. não foi 1x0, Por mas fora- valeu mais. Por fora valeu deu mais, 6, valeu valeu muito, mais. Valeu muito. mais. Não, Do jeito então, que foi. E às vezes, um empate desse, ele vale mais que uma vitória de um outro jeito, né? Cara, assim, o corintiano acordou feliz na segunda-feira ponto é e eles importante. acordaram com uma cara de bunda que, assim, não tem ideia. Eu joguei bola ontem com os Palmeiras. Emerson Fávaro. Um beijo pra você. Cara de bunda, quieto. Assim, não tem. Cara, o Fabinho, alemão. É isso que eu ia falar, esse ponto que o Cebola trouxe é muito importante, né? O empate valeu mais que a vitória. E a gente tem um outro grupo
que o Fábio Pão com Molho, que é do nosso grupo aqui, ele mandou assim, estão comemorando empate. É o ponto que o João começou falando, é difícil explicar. Eu queria que o Fabinho fosse um dia corintiano, ele ia entender o que é isso. Não, a gente comemora... Ele nunca mais voltaria a ser palmeirense. E aí a resposta que eu dei pra ele no grupo é, a gente comemora empate, mas o empate aconteceu, né? Eles comemoram um mundial que não existe. Então assim, se for pra ser real, acho que nós estamos um pouquinho... 51 é pinga, né? Dinei, você viu o Dinei depois do Nossa, jogo? ele... Não, o que eu Se acho vocês não viram, vejam o vídeo do que eu Dinei. acho mais procurem. bizarro é os caras meterem uma estrela na camisa pra tentar validar uma coisa. Fantasia de carnaval, né? Cara, é a Heineken, patrocínio da Heineken. Os caras tentar validar uma coisa que não existe. Né? Mas vamos lá, como eu tava dizendo, um podcast de torcedor, né, de arquibancada, como a gente sempre quis fazer, não dá pra gente começar falando do clássico sem falar da emoção, que é a primeira coisa, mas agora acho que é legal a gente falar de algo que a gente também gosta de discutir, a gente acompanha pra caramba, que é um pouco do jogo, né, do que foi a parte tática. Antes disso, só pra eu fazer a coisa pela ordem, porque eu também fui tomado pela emoção da alma de falar disso aqui, esqueci de falar, nós estamos no... Borel, me ajuda aqui, Pocket Studio. Quanto tempo nós estamos? Só pra... 20 minutos de atraso. Estamos no Pocket Studio, no Shopping Parque da cidade. Agradecendo o pessoal aqui pela estrutura toda. Tinha esquecido de falar na abertura, mas enfim, tá aí. Obrigado pela força toda. Vamos falar do jogo. Agora da parte mais tática, que a gente sabe que, puta, cara, só teve a emoção toda que a gente falou até agora porque foi sofrido... taticamente, né? O jogo em si foi um jogo difícil pra gente. Poderia ter sido um resultado diferente, inclusive. Do começo ao fim, a sensação, do começo ao fim, eu queria pôr isso aqui como primeiro assunto. Do começo ao fim, a sensação foi que eles tinham um jogador a mais. E eles tinham, né? Não, tinham, é verdade. Eles verdade. tinham. Um ou dois, porque assim, todo lance, principalmente no meio de campo. Tinha. Tinha. O Fausto Vera não O jogou. Fausto Vera não entrou em campo. E o Caetano foi meio, né? Porque o Caetano ficou sobrecarregado e tal, tem a parte toda ali, mas também foi muito mal. Tem a parte pra... Agora, assim, você vê no meio de campo um domínio físico. Eles tiveram domínio físico no jogo inteiro. Nas pancadas, sobressaíram fisicamente em cima do Corinthians. E eu tenho essa impressão, sem fazer uma análise tática detalhada, mas só de você olhar. Você olha, parece ter 3, 4 palmeirenses para um corintiano. 2, 3 palmeirenses para um corintiano. Mas acho que isso é uma questão que a gente já viu em outros jogos. E aí é uma questão de espaço e tal, acho que de organização. De organização e de empenho ali, né? De como você marca e tal, e isso é mérito do Abel. O que você tá falando que pra mim, taticamente, foi o que foi errado ali, foi uma das poucas vezes que eu concordei com o Casagrande, até mandei isso no grupo, foi a distribuição. Ele recuava o Ranieri sem a bola, o Ranieri... Mas desde o começo do jogo você já percebia, então, né? Mas é que daí ficava no meio de campo... Um buraco. E não era um buraco de 3 contra 1, porque o Fausto... Literalmente nulo, cara, nulo. Então, assim, acho que a montagem ali toda, né, ou como ele organizou, eu acho que, cara, foi bem preocupante. Inclusive, eu separei aqui para depois a gente falar o que ele fala na coletiva depois, me deixa, inclusive, preocupado, porque demorou para perceber. Isso estava muito claro ali. Porque, beleza, ele pode até trazer o Ranieri para fazer a linha de 5, o outro Portuga fazia isso. Aquele jogo com o Boca lá, que a gente empata 0x0 e ganha nos pênaltis, a gente terminou o jogo com linha de 5, eu não sei quem que é, acho que era o próprio Fausto, que era o primeiro volante, voltando pra linha. E beleza. Só que, cara, nenhum dos dois pontas, ou Romero ou Wesley, fechavam. A sensação que eu tive é que, assim, o Veiga, se tivesse jogado esse jogo, a gente tinha tomado uns 4 ou 5. Porque a frente da área tava tão aberta, mas você lembra que eles estavam sem cara deles pra ocupar esse espaço. Você lembra do último podcast? Lembra, vê se você lembra. Você falou do meio, exatamente. Eu falei da cabeça dos finalizações da entrada da área. Da pegada na... Eu não tive essa leitura de tática, não tive, mas eu percebia que toda hora o rebote sobrava pros caras, da batida de fora da área. Eu falei que o Botafogo finalizou, mesmo não finalizando bem, mas teve oportunidade de chutar no gol várias vezes. E aí o que a gente falou no último podcast? Falta um Ralf. O Ralf é um símbolo do primeiro volante, tá? Não quero dizer que é um símbolo. Você falou, eu prefiro até o Rony. O Rony. A gente falou sobre isso. E ficou mais evidente ainda, porque assim, com a atuação que o Fausto Vera teve, cara, Michael, muito melhor que ele, mas também não é esse primeiro volante, não é esse cara da cabeça de área. Talvez, além do posicionamento, falte um jogador dessa característica, que não tem nem no banco.
Não tem. Não tem no elenco, não tem. Mas Agora, falando o corte que o Hendrick deu no Fausto Vera é exatamente. juvenil, não tinha né? jogador. Juvenil, não juvenil. tinha jogador. É pegar pelo um profissional Palmeiras. com a Não tinha gente. ninguém, não tinha ninguém. Exatamente. Mas em parte física, eu não sabia, mas o Corinthians contratou um cara, preparador físico do Grêmio, né? Do Grêmio. Então, acho que contratou faz umas 2 semanas. Então, Então, vamos ver mas também assim, se dá uma mudança. O que me pareceu em alguns momentos, eu não achei o time ruim taticamente. Você percebe que tá mais organizado que antes. Mas em alguns momentos parecia você pegar um time com jogadores bons, mas que nunca jogaram juntos em alguns momentos. Eles não, e o Palmeiras, realmente, são fases diferentes. Completamente. O Corinthians está se montando agora. Time em formação. O time em formação total, numa quebra gigante do ano passado para essa. E o time do Palmeiras, o maior ponto que eu vejo do time do Palmeiras é a organização. Eu não vejo. Vocês veem o time do Palmeiras com um grande time. O mérito do Abel é isso. O mérito do Abel é que ele consegue, com o elenco que ele tem, ele consegue ter um time muito organizado. Muito competitivo. E Porque- toda a bola competitiva. E eu tava conversando isso até com o palmeirense, que ele tava metendo um pau no Abel, porque os palmeirenses já estão metendo um pau no Abel, falando que o Abel mudou errado, que tirou E lá meteram o o pau no Everton Flaco, meteram o pau no Abel. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, É. o Palmeiras é competitivo há 5 anos com um time que é metade do que o Flamengo tem de estrela. Então o cara tem muito mérito. Eu falei, cara, vocês estão sendo injustos com o Abel. É um time muito por culpa Muito- dele. Muito por mérito Do dele. mérito Por mérito dele. dele, O cara, exatamente. meu, o cara dúvida, tem é o isso. grupo e consegue organizar o grupo joga pelo Abel. E você vê Essa que é a grande verdade. O time do Palmeiras, ao longo desses anos de conquistas, nunca teve alguns melhores, alguns piores, mas, cara, quem fez gol do título foi Daverson, quem fez outro gol do título foi um cara que eu nem sei o nome lá. Breno do Santos, Lopes. Breno Lopes. Então você não vê que é um time de grandes estrelas. É um time que tem o mérito todo é do Abel. Desse time, desses caras, desses anos todos, o primeiro cara extra classe mesmo, desses que você olha e vai falar assim, meu, é potencial pra nível mundial, é esse moleque aí, né? É o primeiro. Porque, beleza, o Dudu é um cara bom, mas de destaque nacional. É que, Eu a tô dizendo frase, assim, é que a frase mundial com o Palmeiras não combina. não combina. Dá uma Mas mudada. é o Hendrick, não é o Palmeiras, é o Hendrick. Mas Ele cuidado- provavelmente cuidado vai pra não ter. cometer esse É erro. verdade, você tem razão. Desculpa a nossa audiência, inclusive. Ó, só um frame aqui, de um pouco do que a gente tava falando, né? Essa daqui é uma arrancada que ele dá, inclusive, ele não faz o gol, porque depois o Ranieri corta. Mas onde o Ranieri tá posicionado aqui, ó? O Ranieri é o cara daqui da ponta aqui, ó. Mostra aí, Ju, acho que é bom você pôr. É aqui? Esse aqui é o Ranieri. Isso. O Gustavo Henrique, que seria o terceiro zagueiro, porque... O Gustavo Henrique que tá dando bote, Tá dando esse combate. é o Gustavo Henrique. o Gustavo Henrique é Então, esse mas ele e o tem- Caetano, e o já, Caetano, o mas Caetano já já ficou. ficou pra trás. Mas Já você percebe foi. que o Gustavo Henrique aí já tá indo numa roubada, né? Já passou. Ele já Já passou. passou, já passou. Já foi. Então, ó, mas vamos lá. Aqui tem duas coisas. A primeira é o posicionamento do Ranieri. Tá? Então, ele já tá na linha. Porque se o Gustavo Henrique saiu lá, olha onde ele já estava. Mas aí ele tá certo, né? Nessa cobertura. Não, mas é que ele não tá cobrindo, esse é o ponto. Ele já estava na linha. O buraco que tem aqui no meio é que o Hendrick, ele escolhe fazer a jogada. Onde tá o Fausto Vera? O Fausto Vera, eu acho que é esse aqui que já ficou pra trás também. É esse cara aqui, ó. É aqui. Só que assim, aí tem algumas coisas. Vocês colaram ele aí, que ele não tava. Ele não aí. tava, provavelmente ele tá no Foi Pacaembu. colagem. Mas o posicionamento do Ranieri é esse. E aí a gente vai falar da outra coisa que nós falamos aqui também, que foi o quanto o Caetano sofreu na esquerda. Cara, o Hendrick ganhou absolutamente todos os duelos. Então, mas tem um ponto aí, tem um ponto. Isso é um frame, tá? Um frame é difícil, Sim. mas tem um ponto. O Wesley não recompõe como recompõe no passado, outros recompunham pra fechar ali, pra ajudar um Caetano, por exemplo. Então o Caetano acabou ficando muitas vezes com 2 ali, como você vê nesse lance aí, ó. Ele tá com o Hendrick aqui, tá passando lá, ó. Tá passando, O Marcos Rocha tá passando lá, ele tá vendido aqui porque o Hendrick passeou em cima dele, e não tem volante e não tem a recomposição dos... Eu concordo, mas Por tem isso- duas coisas. Mas nesse jogo eu vi uma preocupação maior do Wesley em Ele fazer. tentou, Nesse jogo ele tentou. mas Ele até deu uma mas não sumida. consegue o tempo todo. Não é Mas ninguém característica consegue. dele. Não, mas dele, por isso, Jorge só o Henrique Romero, conseguia. né? Romero. Jorge Henrique. Romero. Jorge Jorge Henrique. Henrique, Romero. O Romero tem uma Então, característica. por isso que Alisson, alguém me do falou lado ontem, direito, pô, contratou esse fazia isso Pedro bem. Henrique. Alguém comentou comigo lá que era do ex-Inter. Mas eu falei, cara, contratou, eu acho que ele não é um atacante maravilhoso e tal. Apesar de ter sido artilheiro ano passado pelo Inter, foi o cara que fez mais gols. Eu acho ele fraco. Mas ele tem uma questão tática de recomposição, isso que você falou. E Ele físico, faz né? isso, Ele é forte, ele faz ele é isso, forte, entendeu? Então, que hoje, que é não tem mais ponta esquerda, né? O cara das extremos. beiradas. Beiradas. Das beiradas, Beiradas. eu acho que ele é uma opção, porque hoje a gente só tem o Romero que faz isso bem, né? E aqui, ó, é o lance do gol. Tudo bem que era uma bola... Quem cruzou aquela bola, você sabe? A bola começa no lance, cruza. Ela começa do lado direito da defesa do Corinthians. Ela cruza, bate do lado esquerdo do lado da defesa do Corinthians e quebra pro meio. Você lembra desse lance? O gol do Palmeiras? É. Não. O começo é um pouco. Você Não, não eu sei que alguém vira a bola lá. Então, quem virou a bola lá?
Não, mas não foi do Corinthians. Não, depois Não, a gente vê. a bola era do Palmeiras, o Wesley tá vindo pra dominar e ele perde a bola. Tudo bem, mas. E aí cai aqui, mas aqui, cara, querendo ou não, apesar de ser uma outra jogada e tal, olha o espaço. Olha o espaço, olha onde tá o Ranieri. E aí, beleza, a postura do Fausto, a hora que a bola chega no Hendrick, é uma bosta. Eu concordo. Ele chega todo mole e o Mas no Hendrick só posicionamento ele tá tira. vendido aí. Tá todo mundo vendido. O sistema defensivo tá vendido, porque, beleza, a bola foi lá, cara, olha o espaço que tá aqui. Não, mas olha isso, tem 4 jogadores do Palmeiras. Cara, tem 6 do Palmeiras com 5 do Corinthians. É isso. É isso. Então, mas independente da contagem, e acho que tem uma questão de superioridade Mas numérica é importante, aqui, isso é eu importante. sei que é, mas olha a disposição. Sim. E ó, nosso amigo. É nosso amigo. Fagner. Não, tudo bem, mas aqui eu não acho que é lance dele, Mas tá? tem que fechar. Eu sei, mas não é mas lance dele. Bola na Ele tem que esquerda, fechar. Tudo bem, fecha, mas ele no tem que estar mínimo aqui, na beleza, ponta mas do- cara, tanto é que o gol sai lá, né? Não, mas ele tem que fechar aqui. Não, mas ó, se ele fecha um pouco aqui, talvez esse precisa. cara tava já mais encostado lá, né? Não, tudo bem. Talvez. Não, o Pedro tá contando que é o. Caramba, como é que chama? Fausto o Fausto Vera. Vera. Que é eu não consigo nem falar. É o Fausto Vera. O Fernando Redondo. É, o Redondo, o Fernando Quadrado. O Fausto, você tá contando que é o Fausto, que ele não chegaria, que ele tomaria o drible. Tudo bem, aconteceria. Mas de posicionamento, o Garro ali, né, não dá pra saber, de novo, é uma cena parada, mas o Garro ali tá passeando, o Fausto Vera, errado ou não, lento ou não chegando ou não, ele tá com 2 aqui no mínimo, ó. Então, mas é isso que eu quero. faz parte Mas da- é porque, assim, ó, Da composição. mas o que eu quero dizer é o defensivo, seguinte, Petá. é menos uma questão do individual do Fausto, que também tem. Menos. É menos. Nesse momento é menos. E mais uma questão, porque isso aconteceu o jogo inteiro, O jogo até inteiro, ele mudar. E quando ele muda, o Corinthians vai melhor, que tem uma outra tela aqui que nós Mas vamos mostrar eu sobre isso, só que rapidinho. O ponto é o seguinte, cara, depois ele vai na coletiva e ele acha isso normal. Ele dá uma resposta, o Antônio dá uma resposta, cara, que é normal o Ranieri vir pra Ganhou dentro da umas, linha. perdeu outras, ele falou. Ele fala, cara, não ganhou umas, perdeu outras. O Palmeiras cansou de perder gol, era pra ter sido 4x0 no primeiro tempo. O Flaco Lopes perde um gol quando tá 0x0, que ele sai na cara do Cássio Sim, aqui. sim. Cara, assim, é isso que me preocupa, entendeu? Tipo, achar que, puta, Tá cara, normal. que é normal, que tá tudo bem. Porque beleza, cara, se eu tenho pra jogar o Ranieri e o Ralf, eu trago o Ranieri pra linha, o Pitbull aqui vai jantar tudo. Não, cara, não tem no elenco. Porque se não for o Fausto, é o Michael. Foi o que você falou, também não vai ter essa característica. Ou é o Bidon? O Breno Bidon. Ou é o Bidon ou que é também não é. o Juan. Nenhum deles O tem. Rian, o Rian. É Rian? O Juan é o que machucou. Que era É o... Vai Rian. voltar, É o Rian. vai voltar. É o Rian. Então, assim, cara, é isso que pra mim é foda, porque daí quando você vê o cara falando, tá tudo bem, não Então, tá, mas tem entendeu? duas coisas que são preocupantes. Uma é ele achar que tá tudo bem e não tá. E outra ele demorar pra mexer. Então, mas ele demora pra mexer porque ele achou que o primeiro tempo tava tudo bem, e a gente passou o segundo tempo inteiro desse jeito, E isso é uma e das ele coisas. vai mexer lá no final. E isso é uma das coisas que mais me assusta em treinador, é o cara ter pouca percepção ou pouca iniciativa de mexer e arrumar uma coisa que tá dando errado. Sim. Todo mundo tá vendo. Até o Casagrande. Quando que eu falei, acho que foi no grupo que eu falei, já saiu um gol? Daqui a pouco vai tomar. Daqui a pouco Foi- tava mas, óbvio, qualquer cara, um. a sensação no sabe? final do primeiro tempo, tanto é que o gol sai com 40, ó lá, 43 vai sair o gol agora, né? Porque é nesse lance. Cara, pelo amor de Deus, vamos pro intervalo pra ver se ele faz alguma coisa. É. E volta pior, né? Acho que voltou relativamente pior, pior. voltou Voltou pior. voltou relativamente O começo, pior. o começo do O período começo do segundo tempo foi muito desesperador, ruim. Foi cara. muito E o ruim. Hendrick time perde um voltou outro gol, né? Ele Perdido. perde um outro gol que ele chuta em cima do Cássio. Que ele sai dentro da área e Aliás, chuta em cima o do Cássio. Cássio. Então, nós vamos falar disso, mas assim, antes, porque a gente falou bastante do Ranieri e do posicionamento, e aí uma outra coisa que eu tô destacando isso porque, na minha visão, são duas modificações que ele faz lá nos últimos 10 minutos que empurra o Palmeiras pra trás, e aí a gente consegue o empate. Não acho que foi só no ânimo, tá? Eu acho que tem isso. Mas a outra é a questão do Caetano, que a gente falou aqui na semana passada. Puta, vai com o Hugo e tal. Eu lembro, puta, Hugo não dá. E, cara, o Caetano ali, improvisado, com esse Marcos Rocha, que é um bom ala, e Hendrick, meu, o cara sumiu. Não dá. Tanto é que a hora que o Hugo entra, com a limitação que ele tem, você vê que para de entrar bola ali e, cara, o time minimamente consegue Ele tava vendido, estabilizar ele tava a linha. vendido. Ele perdeu, no primeiro tempo ele perdeu todas, cara. Todas. Todas. Ele deve estar sonhando com O Marcos fez até um hoje. gol que não valeu, mas... Exatamente. É, por tava impedido, causa do impedimento Mas sozinho, ali. praticamente sozinho. Agora, isso também deixa claro que, beleza, a gente nem viu o Palácios, né? A gente nem viu o Palácios jogar porque o cara jogou 15 minutos e machucou. Você tinha falado isso na semana passada, é o buraco do elenco hoje na lateral esquerda.
Buraco do elenco é a lateral esquerda. E diz que eles estão atrás do cara do... Que é aquele Riquelme do Cuiabá, né? Então, mas tem dois buracos, né? Eu acho que é a lateral esquerda e pra mim é a cabeça de área. Vamos ligar pro Rony de volta. Não, vamos pegar outro. Eu acho que o Rony deveria ter ficado. Pelo problema de não ter peça, o Rony era um cara que faria o melhor jogo que o Fausto Vera. Tudo bem, mas o desespero do Rony é que ele não consegue virar o corpo pra frente. Ele pega a bola, ele gira pra trás e cara, eu te entendo. Mas hoje esse cara é 1000 vezes pior que ele, o Fausto Vera. Mas olha só, um pouquinho antes de começar o podcast, a gente tava falando isso, né? Do sistema tático, dos gaps que a gente tem. E eu falei, 2 peças mudariam. E aí talvez encobrisse esse gap de sistema tático. E a gente vê que o nosso amigo lateral direito, também o Fagner, tá completamente fora, já faz alguns jogos. Mas se não tem o Fausto Vera, faz tem um cara bom. Faz alguns anos. Fausto Vera e Caetano tivesse... A substituição no começo do jogo seria outro jogo. Tanto é que seria outro jogo. Nós vamos mostrar aqui que é onde muda. E só pra fechar, quando a gente fala, puta, ainda precisa tal, vou repetir uma coisa que eu falei o ano passado inteiro. Porque ano passado a gente passou o ano inteiro na lateral esquerda. Quem tava fora era sempre melhor, né? Quando jogava o Fábio Santos, o Bidu era melhor. Quando jogava o Bidu, a gente falava, não, pelo amor de Deus, coloca o Fábio Santos. E o Lucas Piton comendo a bola no Vasco, vocês viram o clássico que ele fez. Não é dessa gestão, é da gestão antiga que quis vender o cara, mas enfim, da base, criado em casa, tá lá jogando, enfim, vai ter que resolver no mercado, buscar alguém. Eu tenho saudade do Arana. Eu também, mas ali era mais difícil, né? Tentando passar um tema aqui, até que a gente começou falando já. Que jogo horrível no geral, né? Do Cássio. Mas não é um jogo, né, cara? Esse que é o problema, Eu sei. não é um jogo. Eu nunca imaginei ter que falar isso triste. repetidamente. Então, cara, mas repetir isso que é isso foda, várias cara. vezes. Você percebe que ele tá sem explosão, sem time aparentemente pesado. Entendeu? Não, as reposições, cara, ele errou todas as reposições. Cara, meu. Aqui tá o frame dos 2 gols. O primeiro, pra mim, cara, é uma falha. O primeiro, pra mim, é falha. Também acho. Falha. O segundo é aquela bola que, cara, ele tinha que pegar. Tem uma falha da zaga que é bizarra, o Gustavo Henrique não sai do chão, o cara sobe sozinho, mas não é aquela cabeçada forte. Paulada. Pega no ombro, a bola vai em câmera lenta e ele, pra mim, tá mal posicionado. Ele tá mal posicionado. Na hora do jogo ele tá muito mal posicionado, cara, e não chega. Muito mal. O gol é aquele negócio, né? Uma sequência normalmente é uma sequência de falhas. Sim. Eu acho absurdo. Uma coisa não exime a outra. Absurdo essa zaga deixar o cara subir desse jeito. Os caras são, né, grandes, os caras têm um posicionamento. E o Cássio, cara, vem falhando, mas não é aquela falha de tomar um peru. Mas quem tá assistindo, quem acompanha, quem sabe, cara, é falha. Aí não dá mais, não dá. Infelizmente, eu não queria ser o cara pra, né, falar isso pra toda hora, todo podcast. Esse é o foda, cara, que a gente vem toda semana aqui e acho que todo mundo, cara, tem um carinho por ele gigante. Ele não é o cara mais carismático que já passou pelo Corinthians. Eu tenho uma passagem com ele que é muito ruim. Beleza. Muito ruim. Eu fui no treino do Corinthians em 2015, rapidinho. Meu filho tinha 4 anos e, cara, fui com meu pai, o Tite na época, mas era aquela transição que tava... E que ele tava mal, né? Tava mal. O Tite botou ele no banco. Tava Giovanni Foi antes do culto. Augusto. Foi antes dele entrar no culto. Tava Giovanni Augusto, tava... aquela época que foi aquela transição do final do Tite ali. Cara, meu filho era um moleque de colo, assim, não de colo, um moleque de 4 anos não é de colo, mas pequenininho. Aí ele tava assim, cara, e a gente tava no CT, os jogadores passam por uma barreira, assim. E aí, cara, pra uma criança, se você é um adulto, você vai na barreira, você vem e tira foto. Uma criança não consegue tirar foto, ele não aparece na foto. Aí você tem que levantar a criança. A maioria deles, cara, Danilo, pegou... Todos. Aí o Cássio olhou pra ele, cara, tipo, eu fiz o sinal pra ele pegar, ele fez assim, não vou pegar no colo, com uma cara... E tem uma história do Neto, que o Neto fica falando toda hora, que eu fiquei... Bem. Foi nojento, cara, e tem a foto, depois eu vou pôr a foto, a cara dele tá com aquela... Tudo bem que a cara dele, né, não baixar ele... Mas você vê que ele tá de mau humor, tá puto. Cara, não é comigo a foto, é com uma criança. E isso marcou pra mim, cara, eu sou fã do cara como jogador, é o maior jogador da história do Corinthians. Cara, há controvérsias, acho que isso é uma outra discussão. Vamos fazer mas acho que de maneira geral ele é dos grandes, né? Eu acho que deu, igual eu falei, de novo vou repetir. Eu acho que o Corinthians tem tudo agora pra tirar esse cara, porque tem pouca gente com compromisso com o Cássio. E quando você deixa o Cássio como titular, ele começa a validar o Fagner ser titular.
Ele começa a validar outras coisas, entendeu? E a gente precisa mudar. Agora, contra o Cianorte, era um bom ponto pro... O Cássio tá machucado. Sabe que o Cássio vai com o Cianorte? Não, parece que não. Pô, Ele dois não treinou jogos hoje. do Carlos Miguel, porque ele Hoje ele não machucado treinou. e mesmo se ele se recuperar, ele tá expulso, então ele não vai poder jogar no Paulista. Em Então tese são são dois dois jogos com o Carlos Miguel que a gente vai ver a gente pode perceber a grande diferença. E aí eu acho que é um baita de um momento Tô isolando aqui. pro como treinador minha avó conseguir, de alguma forma, validar, atirar o Cássio, entendeu? faz. Eu até ontem porque- tava vendo o resenha lá da SPN, tava Fernando. Aí foi legal porque tem o André Plihal, que nunca chutou uma bola na vida, mas Luiz Fabiano, Amoroso, o Fábio Luciano e o Fernando Praz. E o Praz falou, cara, assim, o Carlos Miguel pode entrar e fazer chover. Não vão tirar o Cássio. Eu também acho. Eu também acho difícil. Eu também, infelizmente, eu infelizmente acho também difícil. acho. Mas assim, cara, o que me dói muito é que a gente tá semana a semana, a gente se reúne pra fazer o podcast, cara, e a gente fala o caso. E é um cara que a gente Vou gosta, lembrar. a gente não Lembrei, quer isso, tá ligado? 1998, 7, sei lá. Luxemburgo? Luxemburgo barrou o Ronaldo. Ronaldo. E o Ronaldo pra... História não joga. Então. Foi muito bom até agora. É isso. Então, mas Isso tem uma- não vai levar o que mas- a gente precisa. mas tem uma não é o coisa- próximo passo. mas tem uma coisa que é o seguinte, essa cara. conversa tem que ter com o Cássio, foi o que eu falei. Cássio, o Corinthians vai além disso aqui. Obrigado. Obrigado, faça uma estátua tua, você vai virar diretor do que você quiser. Não, põe o nome do estádio Cara, lá. o estádio põe vai lá, chamar faz Cássio, uma- mas cara, deu, eu preciso de mais, né? Então, mas Porque isso é gestão. vai perder Isso é gestão. o Carlos Miguel se esse moleque não virar titular no segundo semestre, hein? Ou pelo menos pôr pra jogar e ver, porque também é isso, né? Ele tem, acho que 8 ou 9 jogos. Nunca perdeu. Do que ele jogou, ele foi muito bem. Nunca perdeu. Mas, cara, a vida de goleiro é uma foda. Não perdeu. Nunca perdeu como Ele não goleiro do perdeu. Corinthians. Inclusive, já- inclusive teve jogo, eu não vou lembrar. Agora vocês, Como vão, não? vocês Que me desculpem. absurdo, meu. Eu não lembro que jogo foi. Que o Corinthians estava perdendo. O Cássio sai machucado, ele entra e o Corinthians empata o Eu jogo. acho que o Atlético Mineiro. Eu acho que foi O isso. Atlético Mineiro lá no Mineirão. Então, Olha ele treinando, cara. Não, eu falei no aquecimento, absurdo, você vê, no cara, aquecimento. não, e assim, você não tem um reserva, se você tá com um problema de reserva, Beleza. você acaba segurando pela história. É isso. Mas agora você tem um avião na reserva. Você tem a ele sombra. pode entrar em mal, lógico que pode. Mas- cara, Qual que é a... Por que nós estamos engolindo o Fagner esse tempo todo? porque não tem outro. Então. Por que nós passamos... Que foi pro Ceará. Não, mas, É. mas a questão é a seguinte. Portuguinha. Portuga foi pro Mas, Ceará. mas a questão é a Portuga seguinte. Bolander. A gente não sabe da influência desse jogador no grupo, né? Que deve ser gigante. 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 Pelo cara tá lá. Pelo que ele fez pelo clube, Há 12 anos, o que ele tem de bagagem. Por mais que ele não... Você acha que ele não tem influência? Não sei. Eu tô, Cara, eu De tô verdade, mais aqui, ó. ele não tem uma voz ativa, Não ele não é um cara não é voz, comunicador. não é ele voz não- ativa, não é comunicador. Às Mas vezes é a história, mas às Cebola. vezes A é gente muito- tá voltando no que a gente tava falando, história não joga. Não, Luiz, não tô falando isso. Eu tô falando que eu entendo que ele não é comunicador. Eu entendo que ele não é... Mas, cara, você sabe como é que... O jogador não vai peitar ele. Não vai. Cara, não vai. E ele é um cara assim... Ele parece não ter personalidade forte de ser um... Ele não é o... Mas O Ronaldo, Não, por não é o exemplo. Ronaldo, por exemplo. Mas pra barrar um cara desse, tem que ser um cara como era o Luxemburgo Eu na concordo. época. Não é fácil. Que nós falamos. Por exemplo, eu acho que o Cuca barraria. Talvez. Pode ser. Pela história. Você precisa ter patente, cara. O Tite Entendeu? barrou ele. Então, O Tite barrou. O Tite barrou ele e peitou, né? precisa ter patente pra E barrar. numa fase que ele tava com 2 anos de campeão mundial, né? Foi bem próximo ali. E, cara, é foda, porque aqui nós estamos com os dois lances dos 2 gols, mas como eu falei, todas as reposições. Falhou todas. E a saída que gera a expulsão, vocês devem ter visto o lance, assim como eu. Cara, ele fica olhando a bola vir, aí ele titubeia, sai, não sai. A hora que ele sai, o Rony dá um pique e, meu, um abraço. É que o grande Um abraço, diferencial, cara. o grande diferencial do Cássio na história é o quanto ele foi impactante nas grandes conquistas. Entendeu? É muito diferente você ter um goleiro que faz excelentes jogos contra o Novo Horizontino, contra o 15 de Piracicaba, contra o... É verdade, não pode falar isso, foi mal. Vamos mudar. Contra o 15 de Jaú. 15 Contra de o- Jaú. Se enganou, porra. Errei o 15. Contra o Guarani da Limeira. capital, Guarani da capital. E faz grandes jogos, só que daí chega num jogo decisivo, não aparece muito, não destaca muito. Todo jogo decisivo de título importante, ele cresceu, né? Cara, pega o Mundial, que o cara fez lá, chover. Libertadores. Libertadores. Então, o cara, disputa de pênaltis, Quantos jogos ele foi o cara mais decisivo e mais ou menos assim, todo o mérito vai pra ele. Então isso pesa muito. Concordo com você que história não pode manter ele, mas acho que tem um peso gigantesco, tanto que eu acho que quem falou que
o Carlos Miguel pode pegar o jogo todo. O Praz. É. Fernando Praz. E olha quem, Falou olha isso? quem tá falando. Olha quem tá Praz falou. falando. É um cara que, uma puta história pra um atleta. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos aí. Mas... Tudo indica que são 2 jogos dele fora, né? São 2 jogos de Carlos Miguel. O primeiro com o Cianorte. Um é certeza. Sim, Um é o Paulista certeza. Que ele foi É Que é expulso. com Ponte Preta na Arena. Isso, que é no final de semana, certo? 8 da noite, Cara, sacanagem, domingo, 8 né? da noite. Eu não tinha visto o 8 horário. da Tá de noite. brincadeira, né? Os caras não tem, E eu vou, mas é sacanagem. Eu também. Cara, domingo 8 da noite. Mas é um absurdo. De novo, nós vamos chegar na questão dos bastidores ali, né? Aquela merda. Só pra fechar aqui o jogo, porque muito do que foi comentado... Quanto tempo nós estamos, Borel? 45. Não. 45? Cara, hoje Caraca, voou, né? hoje O primeiro voou. tempo já foi. Hoje voou. Hoje voou. Então, assim, ó, só pra fechar o negócio do jogo aqui, porque o Abel falou muito disso na entrevista, né? Foram 87 minutos de um jogo e depois... Cara, não foi. E aí até separei um negócio aqui que eu vi na ESPN, e é muito bizarro aqui, cara. Só pra mostrar como é que foi esse final. Das substituições aqui, né? Então, aos 60 minutos ali, né? Entra Pedro Henrique e Gustavo Mosquito e ainda a gente toma o segundo gol. O segundo gol sai depois disso, né? Que é o gol de cabeça ali do Flaco Lopes. E aí, pra mim, é onde a gente começa a empatar esse jogo, que é na substituição que ele tira o Fausto Vera e entra o Biro, e ele tira o Caetano e entra o Hugo. Cara, depois, vendo com um pouco mais de calma e tal, não sei o quê, cara, o time para de sofrer do jeito que tava sofrendo, tudo bem. Aí entra na discussão que foi o que a imprensa só focou. A imprensa só focou só falou que o Palmeiras no parou. o Palmeiras tirou o O pé. Palmeiras parou. Né? E eu acho que até em função de uma declaração que o Antônio dá na coletiva, que ele fala que o Palmeiras desistiu muito cedo do jogo. Eu acho que ele até jogou contra ele mesmo. Porque pra mim, cara, isso daqui ele corrige uma parada que ele tinha que ter corrigido ao longo do primeiro tempo já, e que faz o time começar a jogar melhor na minha visão. Eu acho também, mas eu acho que o Abel muda. Sim. E aí o palmeirense fala um negócio, eu não reparei, na hora do jogo não reparei, mas depois faz sentido. Já é o segundo ou terceiro jogo que o Abel faz isso e bota o Rony pra jogar. E falou, por que tirou o tal do Flaco Lopes pra botar o Rony e tirou um outro cara pra botar um outro fulano, aonde o Palmeiras tinha um domínio de jogo. Quando ele bota esses dois caras, principalmente o Rony, o palmeirense tá reclamando do quê? Que o Rony não tá segurando a bola. Acho que o Flaco e o Hendrick que reclamaram. O Rony tá pegando a bola, tá indo pra cima porque ele quer mostrar serviço. E acabou expondo o Palmeiras, principalmente E aí no ele faz Corinthians, a falta, né? pra ter mais espaço de jogo. Ele levou a expulsão Então do acho Cássio que a gente primeiro. teve um Mas pouco... o papel do Rony é esse. Né? Não tem uma reclamação. Mas o que eles estão falando é o seguinte, do Abel o cara entra com uma vontade que ele mostrar serviço, porque ele quer voltar a ser titular. E pegou o Corinthians, fez a modificação certa e o Palmeiras abriu. Então, mas... Acho que foi uma combinação que ajudou. Aí, ó, surgiu isso aqui é uma foto da minha TV, tá? Vocês me perdoem porque foi a única forma que teve. Isso aqui é uma tela que passaram em algum programa da ESPN, até o 2x0 e depois. O fato é, a repercussão toda foi que o Palmeiras tirou o pé, mas, cara, tem 2 substituições do nosso lado e que beleza, se é uma coisa mais a outra tal. Isso não dá pra mensurar. Não dá pra mensurar. Mas o fato é que tudo aquilo que nós corintianos estávamos vendo que estava errado, que era a porra do Fausto Vera e o lateral esquerdo que não era o lateral esquerdo, a hora que muda, cara, começa a encaixar. Se isso tem a ver com o ânimo do Palmeiras, com as mudanças... Tô nem aí. O número tá aqui. E foi isso que a gente viu. Porque depois do 2x0, cara, a posse de bola inverte. A gente vai pra finalizações muito mais parecidas com que eles ali, né? E finaliza mais um alvo. Com 2 jogadores a menos. E, cara, nesse final... E a gente eu falei muito do Caetano e do Fausto Vera, mas o Luiz tinha inclusive comentado antes. Cara, o Mosquito e o PH entraram bem pra caralho no jogo. O Mosquito e o entraram muito bem, cara. E tanto é que quando entra, eu ouvi na transmissão ou no Twitter, alguém falou, é 6 por meia dúzia, porque ele tira 2 pontos e coloca 2 pontos. Mas os caras entraram muito mais ligados, jogada do cara. primeiro gol foi dele. Foi. E o gol do Garro foi falta do Pedro Henrique. Sim, mas o Mosquito já tinha feito uma outra. O Mosquito já tinha feito outra pela direita, o PH também fez uma que ele corta pro meio e bate. Os caras entraram muito mais ligados. Então, essas opções normalmente, assim, o Mosquito normalmente ele é um jogador pra entrar, né? Ele é um cara pra entrar. Ele é um cara que você assim põe num momento determinado do tempo.
Não. Então, mas, Tupanzinho. Não, Tupã, não fala isso, cara. Pelo amor de Deus. Tupanzinho tem um lugar que Tupanzinho é um meu. Tupanzinho é um ícone, cara. Tupanzinho nunca pode ser comparado com o Gustavo Mosquito, mas nenhuma mesa de corintiano, nenhum momento, cara. O Tupã é um negócio assim, cara. Mas é que é o talismã, esse é o ponto. É Mas o cara o- que entra sim, e faz a diferença. Não, mas eu acho que o Mosquito não faz diferença. O Mosquito não faz gols grandes, decisivos e tal. Ele Mas tá ele, com ele gás, entra ele bem dá pro um time. gás, É um cara que entra entra bem pro bem. time. O Dinei, entrou bem. O Dinei era o cara que fazia gols decisivos e o Tupã... Mas assim, cara, independente. Eu sou muito Cara, fã do quanto Tupanzinho. tempo que a gente não tinha Ah, alguém que Tupanzinho. vinha do banco e fazia alguma coisa diferente? A gente tava desde o fim do ano, tinha mais ou menos 11 ali pra entrar, e fim, entendeu? Tipo, pelo menos tem 2 caras ali que. Esse PH eu gostei dele, cara. Você já tinha nascido em 90 ou não? Pô, tá de sacanagem. Você viu o Corinthians e São Foi Paulo o primeiro 90? título que eu lembro de comemorar. Cara, 88, o gol do Tupanzinho, Viola, Tupanzinho com que ele o gol tá do com Viola. 2 camisetas. Sim. Eu não lembro. Quer dizer, eu lembro, mas eu não comemorei. 90 eu comemorei. Foi o primeiro título que eu comemorei. Minha mãe pegou uma toalha do Corinthians porque tava sem bandeira em casa, ela amarrou num cabo de vassoura e eu saí correndo. 88 foi... Mas voltando, o Maicon volta? O Michael em tese volta. Aí, show de bola. Quer dizer, notícias do CT de hoje. Então, mas cara, pensa em tese volta. o seguinte, se não voltar, vai voltar, tomara que volte, estamos rezando pra que volte. Mas se não voltar, o que você faz? Você põe o Fausto Vera de novo? Ele não vai colocar. Depois no jogo dele, Não, Fausto Vera ele mas tira. você vai por quem? O Bidon? O Rian. O Rian? É, Cara, ele vai tirar. Ele vai tirar. E o Fausto Vera já tá de bico faz um tempo. Pra caralho. Faz um tempo que ele tá de bico. Se ele for sacado por um moleque, eu não tô achando ruim, não. Acho que tinha que sacar mesmo. Mas se ele for sacado por um moleque, já pode... Eu até Aquela troca do arriscaria, Thiago- vocês do vão me Thiago Maia xingar. Tá de pé? Não, já morreu. Puta, eu queria essa troca. Devia ter dado, né? Thiago Maia. O Fausto Vera ia pegar e trazer É. o Thiago. Mas tudo bem, mas eu até arriscaria, se não tem a opção do Rian, eu botaria até o Caetano de primeiro volante e botaria até o Raul Gustavo. Tá. É melhor do que deixar o Fausto Vera. O que você tomou hoje? Eu acho, é melhor. Vamos fazer o doping. É melhor. Faz o doping dessa É água. melhor. Não, cara, Caetano, cara, O Caetano foi prejudicado de por um volante ele é esquema. fraco. De zagueiro ele já é médio. Não, vai. mas de volante ele não ia ser fraco, não, cara. Acho que ia Não ia. Não dá pra fazer isso. Não ia. Mas não dá pra você fazer isso tática no grupo. Imagina você tem num grupo o volante reserva. Mas o Rian não é volante, cara. Ah, mas É meia. Não, e não o é Bidon é volante. com que O Bidon é volante. 17 anos Tudo de idade. bem, mas aí você pega. Você já matou pra mim, você mata o lateral esquerdo quando você não escala ele. Pra mim, pensando em grupo. Você tem um lateral esquerdo de ofício, você fala, amigão, Você vai ficar- improvisa alguém. Improvisa É, alguém. você quebra o Você cara. já quebra o cara. Assim, tudo bem. Aí você vai quebrar o cara. O Caetano vai virar o Wilson Mano da Não. da época. É que se for pro 3-5-2, se for pro 3-5-2, pode ser agora. Se jogar no 4, aí tudo bem. Aí não dá pra queimar o lateral. Aí concordo, mas no 3-5-2, Mas que não é o 3-5-2, né? Porque tem o Fagner de um lado. Assim, eu não tenho esse conhecimento tático que os caras têm, né? 3 virar 4. Eu não tenho esse conhecimento. Os caras não tenho. É só Mas- com e sem a bola. Eu sei, só como esse se a o bola ponto. muda, eu sei É. disso. Mas várias vezes o Caetano tá numa função de lateral esquerdo. Sim, ele jogou de lateral esquerdo nesse Então, último jogo. e Esse é o ponto. aí se foi ferrou uma o cara. tragédia. Sim, Mas ferrou o cara. Aí é melhor Não, botar mas o cara peraí, na posição. Ele jogou de né? lateral esquerdo no outro jogo e ele ferrou com ele mesmo. Ele jogou mal pra caramba outro jogo. com o Botafogo? É, não, É, Não, ele mal já foi esse sofreu. jogo que ele jogou Mal Ele mal. já pra caramba, sofreu. não. Foi esse É que jogo. também o Botafogo tinha o Hendrick. Esse é o ponto. É. Esse é o ponto. Perdeu Mas, ó, duas bolas Que é um ali baita sofridas. jogador, né, cara? não, o moleque é fenômeno. Moleque Ele é fenomenal. Um baita O jogador. Hendrick é fenomenal. Sim. É que hoje saiu a notícia do Mbappé, né? Eu não sei o que esses caras vão fazer. Sim, não tem onde pôr jogador bom no Real Diz Madrid. que o cara. Mbappé tá pra assinar com o Real. Não, tá assinado, né? Já era. Rodrigo, Vinícius Júnior, Hendrick e Mbappé. Fudeu. Põe no Eu campo, pensei nisso põe também. no campo e vê o que dá. É, É igual o Mosquito. Ah, não, mas falaram do Vini Júnior, né, O no- Alberto e. Estão falando do Wesley. Vini Júnior no Chelsea, né? Ah, não sei não, cara. Vai, próxima Acho que ele não sabe. pauta. Não, a Vamos próxima falar pauta, assim, acho que tem outros elementos do jogo que a gente precisa falar. Eu até separei alguns lances aqui, talvez não dê tempo da gente mostrar, pra gente tentar manter ali os 60 minutos. Nós vamos estourar hoje, porque é um programa especial, não por causa do Derby, mas por causa do Luiz. Cara, os caras bateram o jogo inteiro. Inclusive, Hendrick era pra ter sido expulso. Mas e a malandragem do Murilo, Romero? E a malandragem do Murilo é um Romero? criminoso. Cara, foi muito Murilo é um foda, criminoso. Não, e a malandragem do Romero? Romero é demais, né, cara? Ele pegou aquele primeiro lance, ele tira o
o Gomes lá numa dividida. Mas, cara, de todas as divididas foi a mais normal. Ele tira numa dividida, E só ele que daí... tira o pé, você vê que ele tira o pé. Só que daí O cara tava no ar chutou o já. pé dele. Mas tava no ar já o pé dele. Então, mas esse não é o ponto, Ele tira o cara numa dividida e toma amarelo. Toma amarela. Aí ele fica pendurado e os caras começam a provocar ele o jogo inteiro. Mas o ele Murilo chega... tinha tomado amarelo Mas, duas caralho, vezes. não, e velho. ele chega pro juiz e fala. Os caras estão fazendo pra eu tomar o seu... Exatamente. Cara, e, assim, e tem uns momentos que o cara vem bater nele, ele faz assim, ó, ele vira de costas, levanta o braço. É muito, Ele foi muito, muito bem. muito Ele bem. foi inteligente. É Aqui, ó. muito bem ver isso, cara. Todas as faltas do Murilo no Olha lá. jogo, cara. Essa aqui ele já levantou, o Aqui Romero ele tinha que ter tomado um amarelo. Ó, já tinha que ter tomado Maldade, amarelo. chega na lombar do cara. Não, olha essa que ele vai fazer no Segura Romero. a perna. Não, ele dá primeiro uma tesoura e depois ele dá outra, Ó. cara. Aqui já era pra ele ter sido expulso. E Ó, ainda depois ó, tem ó. a falta dele no Yuri, cara. Não, eu vi um jornalista falando o seguinte, se fosse o Fagner fazendo a falta, era expulso na hora. Na hora. Vermelho na hora. E assim, ó, uma coisa que ninguém comentou aqui, que eu até separei, que foi o lance do Hendrick, que o Hendrick, primeiro ele deu aquela chegada no Fagner e ele tomou amarelo. Vocês lembram? lembro. Com uma Logo no ombrada- começo uma do ombrada. jogo. É. E aí Eu tem... torci pra machucar, não machucou. Então, mas aí tem esse lance aqui, cara, que ele deixa o braço na cara do Caetano na hora que ele tá fazendo a Uma jogada. cotovelada aqui. Olha aí, lá. olha aí. Foi. Por muito menos, o Caetano chamaram lá com o São Paulo e ninguém foi revisar essa porra, cara. Isso aqui o jogo tá 0x0. Mas não é nem que ninguém... Ah, o Caetano fez no São Paulo. Foi no São Paulo, né? Então, não é- ele já tinha amarelo. Eu não tô falando expulso direto. Ele já tinha amarelo nesse lance, cara. E não é que ninguém foi revisar, né? Ninguém nem falou. Não, ninguém falou Nem porra falou nenhuma. ninguém, A transmissão não ninguém fala falou, nada. ninguém fala nada. E aí, pra gente acelerar um pouco aqui, a última pauta que eu separei, cara, é um pouco da gente falar da repercussão da imprensa. Isso daqui pra mim é um absurdo, cara. Isso daqui o GE, o maior grupo de comunicação da América Latina. Cara, olha isso daqui. O Gomes lesiona o pé após falta com o Romero. É o GE. O mesmo GE, Yuri Alberto tem trauma, ele machucou sozinho, né? É, ele pulou. Cara, vai se fuder, cara. Não é possível, mano. É muita bandidagem, né? Não é possível, cara. A gente é consumidor, Cara, nós isso- somos clientes cara, desses isso é- caras. isso é mau Não caráter, dá, cara. Não dá pra ter esse tipo de repercussão, cara. Isso aqui é a Globo, meu irmão. Isso aqui é uma obra. E sabe o que é Porra. impressionante? O quanto isso aqui, a gente tem um grupo nosso que tem São Paulino, palmeirense lá naquele nosso grupo. O São Paulino, os caras falando, cara, absurdo o que aconteceu. O São Paulino se pronunciando falou, a frase de que ele forma usou foi- espontânea. A arbitragem do Brasil é uma piada. É, o cara Foi aí isso de que forma ele falou. São espontânea. Não é Paulino. que a gente falou, aí, o que você acha? O cara espontaneamente escreveu na Você hora. tem o lance do Yuri? Tem o lance de Yuri. E olha aqui, nosso amigo, PVC. Ele põe a foto do jogo anterior, que o Maicon pegou o Hendrick. O Maicon nem jogou, meu irmão. Isso aqui é ele postando no Twitter. Palmeirense, né? É lógico. Mas como é que pode, cara? Como que pode? É um absurdo, cara. Não, É um mas ele absurdo. não falou nada. Mas ele só não falou nada desse lance. Não, desse lance não, mas aí ele induz todo mundo a pensar. Agora, o pior é isso daqui. Vocês viram isso daqui? Não. Não, isso daqui, cara. Choque. Prestem atenção. Choque com o joelho, né? Prestem atenção o que vai falar. Primeiro o Breiler e depois o Celso. E aí eu vou dar um recado pro Celso, porque eu não aguento mais, cara. O Celso é... Eu sou fã dele, mas... Nesse período, o time do Palmeiras, Peraí. o comando do Palmeiras, não tinha ninguém bem posicionado ali. Peraí que tivemos um problema aqui. Ganhou, bonito lá. Aqui, ó. Tem dois vídeos. Tem 2 vídeos rolando. Peraí que o problema tá na pecinha de quem tá comandando aqui. Se liga. O amarelo ficou de bom tamanho, porque tem disputa de bola. Eles Esse é o estão Breiler. disputando a bola, tanto é que o joelho do Murilo toca a bola. Toca a bola antes de atingir o Yuri Alberto. Então, é uma bola dividida. É um Cara, esse lance- Breiler pra mim. acaba Ó o ficando Celso uma Zelt. pancada forte. Imprudente. O Yuri... Não, Imprudente a entrada. Mas o Yuri também não foi imprudente ao dar as costas. Peraí, escuta, ele aceitou. Cara, o Yuri não foi imprudente ao dar as... Meu, numa boa... Ó, Os caras estão de O brincadeira. cara, o cara tem que estar de armadura Não, agora eu em vou, campo, eu né? vou tentar falar pra câmera aqui. Não é... Celso Zelt, eu sou seu fã, real. O cara é um dos maiores historiadores. O Almanac do Timão. Eu paguei o app lá quando você... Cara, não dá pra você fazer isso, cara. Você é corintiano, você não precisa ficar fazendo média na TV, velho. É vergonhoso você falar um troço desse pra querer ser imparcial, velho. Não precisa... Ó, cara, Não, mas será que o Yuri não foi imprudente ao dar as... Vai tomar no cu, meu irmão. Porra. É impressionante. Na ESPN, cara, nos maiores canais de esporte, velho. A minha filha fala que o tio Pulseirinha não para de falar palavrão, cara. Ela quer assistir os podcasts, mas... Mas a não filha- é pra idade dela. Não é pra idade dela, mas ela é Não é Corinthians. pra idade Ela é dela. Corinthians. Ela é Tipo Corinthians. seria. Você tá cortando uma Corinthians. Você tá cortando igual... Não, É, mas não sou nem eu. Não sou nem eu. É o YouTube. Ela vai bater no peito. Mas ela é- vai É o bater no YouTube, peito. você Não, tem mas que marcar voltando, lá. é uma Não vergonha, dá, cara. é uma É vergonha revoltante mesmo. isso, É uma, velho. Tio Pulseirinha. é uma vergonha. Mas aí eu acho, de novo, né? Tem que começar a causar igual
o Abel causa com alguns jornalistas que ele fala, você mesmo aí, que É, fica falando é besteira. Alguém deveria na próxima falar assim, o cara quebrou a costela e tem cara falando que ele foi imprudente de dar mas as ninguém costas. fala, Ninguém mas fala, ninguém fala. tem que falar, ninguém fala. entendeu? Mas vocês acham que é ruindade? Que aí o cara vai ou pensar é na próxima direcionamento? vez. Falta O quê? muito bastidor pra gente, Muito. né? O presidente do Santos, que foi Sabe o que eu falei? Eu falei pro criticado, Pedro falta muito bastidor no pra gente. do grupo que a gente tava o dia. País, pô. Então, igual do exemplo da Ferrari. Ela é tão midiática e traz tanto like que os caras têm um cuidado gigantesco. O piloto tá andando, tem um cara da assessoria de imprensa do lado. O cara começou a falar besteira, ele fala... Acabou. Ele encosta no cara. O cara já sabe que tem que Não, parar. mas você não viu, vocês viram a coletiva? Eu vi a coletiva Não vi, inteira não do vi, Antônio. não vi. O abençoado do jornalista. Primeira pergunta da coletiva. Não, a primeira pergunta da coletiva é... Ah, vocês empataram, tal, mas o Inter, não sei o que, tá ganhando e vocês não vão classificar, e nananã, e agora... E... Cara, a gente tinha acabado de empatar um jogo naquelas condições. Se tem alguém da assessoria, fala assim, meu amigo, ele não vai responder essa pergunta. Próximo. Próximo. É. E o Antônio isso foi aí. Mas super educado a minha e pergunta pra respondeu. mesa é o seguinte: você acha que eles são ruins ou eles são mal intencionados? Eu acho Porque eu acho grande ele pensa maioria, muito ruim. Pra mim, a grande maioria, eles são ruins, alguns mal intencionados. Se você perguntar pro Peter, ele vai falar todos são mal O intencionados. departamento jurídico dos Três Mosqueteiros não me deixa responder. Pra mim, eles são ruins. Pra mim, Alguns mal intencionados. eles são mal intencionados. Ele sabe que isso gera o que ele precisa, que é essa discussão de 32 milhões que vão botar o vídeo que o Peta colocou e ele tá lá aparecendo. Mas é um absurdo. Gera o 32 criticando e 32 e os outros 70 milhões apoiando. Pois é. Vamos lá? Vamos lá. Fechar? Peraí, pra terminar. Passou rápido hoje. Muito rápido. Borel, quanto tempo nós estamos? Acabou, né? Acabou. Zerou. culpa do Galera, Borel, né? nós vamos terminar hoje com o vídeo que não poderia deixar de ser, que é um vídeo do Chris Severi, que já foi videomaker do Timão e agora faz coisas independentes, que é animal. Luizão, obrigado. Desculpem a gente ter estourado um pouco do tempo, a gente tenta manter dentro de 60 minutos. A gente volta na semana que vem, na terça. Próximo jogo, quinta, Corinthians e Cianorte, Copa do Brasil. E depois, domingo, 20 horas, Corinthians e Ponte na Arena. Na arena. É isso? É isso. Desculpem pelos palavrões. Luizão, recado você final, era. vai. Chupa porco, manda um chupa porco. Não? Eu mando chupa porco, chupa porco. Você estará nos Chupa próximos? alemão. Manda o alemão. Vamos combinar. Gostou? vamos combinar. Gostou? Legal, legal. Não, ele é Boa. estrela, ele é tá bom. estrela. Jamais. Vai, isso solta nunca. o Humildade Vai, em Luizão. primeiro lugar. Dá um Vambora. tchau aí. Vamos, Vambora. Garro. que mentiu pro Ranieri. Cara, já fiquei fã desse cara demais. Demais. Quero ver essa dupla aí, ó. Valeu! Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Abraço.